Aproveite essa oportunidade, comece esse ano aí se enchendo da palavra, se alimentando do ensino e da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra dessa noite. Pai, no nome de Jesus, quero colocar a Tua palavra diante de Ti. Pai, que ela seja realmente um instrumento nas nossas vidas nessa noite, nos aperfeiçoando, nos edificando, nos alinhando, ajustando o nosso coração para andar na Tua palavra, na Tua verdade. Dá-nos revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os adolescentes hoje estarão reunidos com a Priscila, a obreira Priscila, então você pode seguir. Cadê os teens? Ok, você pode seguir a obreira Priscila, você vai ser ministrado hoje de maneira específica, amém? Tem mais adolescentes aqui? Não? Não, ok. Irmãos, a palavra de hoje, o que eu quero compartilhar com a igreja, é sobre as guerras que nós precisamos guerrear. Diga assim para o seu irmão ao lado, fala para ele, há guerras que você precisa guerrear. Então, seria muito bom nós vivermos a nossa vida, né, aqui na terra, sem nenhum tipo de problemas, dificuldades, de lutas, né? Mas o Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições. E você precisa saber lidar com as guerras. Saber que nessa guerra você já está listado, amém? Querendo ou não. A partir do momento que você professa a sua fé no Senhor Jesus, você tem que entender que o diabo não gostou da ideia. Você tem que entender que o diabo não está feliz com isso. Não está feliz que você esteja firme na igreja, servindo aos irmãos, evangelizando, estando na comunhão do corpo de Cristo. O diabo não se alegra com isso. Então é natural que em momentos nós entendamos que há guerras que se levantam contra nós. E você precisa saber lidar nesses momentos. Lá em Êxodo 17, 15 ao 16, assim a palavra. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha... É o que, irmãos? Minha bandeira. E diz, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em... Então aqui a palavra nos ensina que de geração em geração nós enfrentaremos guerras. Então isso não é uma possibilidade, é uma realidade espiritual. É uma realidade. Sabe, aquele que vive para esse mundo, que é escravo do pecado, que é escravo deste mundo, que faz a vontade desse mundo, ele não está em guerra. Para ele está tudo certo, é ou não é verdade? Para ele está tudo tranquilo. Mas você, como filho de Deus, tem que entender que a partir do momento que agora você está em Cristo, esse mundo é seu inimigo. É ou não é verdade? É seu inimigo. Então não tem como você ser passivo diante disso. Há uma realidade espiritual envolvida. Talvez você não perceba, mas cada vez mais que você quer seguir aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, se levantam resistências. Por exemplo, hoje você está aqui no culto, glória a Deus por isso. Mas alguém aqui teve resistência para não vir hoje? Levanta a mão. Sei lá, na hora perto do culto veio um desconforto, você ficou chateado com algo, ou algum problema aconteceu hoje. Alguns irmãos levantaram a mão. Então, isso acontece porque são resistências. Então, nesse mundo nós enfrentaremos sim resistência. Porém maior é o que está em nós, amém, querido? Você crê nisso? Então a questão não é se haverá guerra, mas qual guerra nós estamos enfrentando? E a Bíblia deixa claro aqui que há uma guerra que nós enfrentaremos, que é a guerra contra Amaleque. Pastor, o que é isso? Amaleque. Então Amaleque quer nos impedir de avançar. Diga para o seu irmão, Amaleque quer impedir você de avançar.
É isso que Ele quer. É uma guerra que nós enfrentaremos. E a palavra Amaleque significa habitantes do vale. E é um fato, querido. Nessa vida aqui, você vai ter momentos de montes. O que é o momento de monte, pastor? É um momento onde as coisas estão fluindo, tudo dá certo. Parece que você está mais íntimo de Deus. Parece que você é o xodózinho de Jesus. Quem já passou por esses momentos? Quem está passando? Oh, Jesus. Então você precisa orar mais. Momentos que as coisas estão tudo certo na sua vida, só bênção, só glória, só aleluia. Você nunca passou por isso, não? Então você tem que estar aqui nas 40 horas de jejum e oração. Mas a gente sabe, há momentos de montes, mas também os momentos de quê, irmãos? De vale. Momentos de vale são momentos que nós enfrentamos lutas, que nós enfrentamos tribulações, dificuldades, crises. Momentos que parece que você não é mais o xodózinho de Jesus, parece que Deus te esqueceu. Momentos que parece que você está sozinho, e ninguém é por você. Mas acredite, fala para o seu irmão, nos momentos de vale, Deus continua com você. Agora, Amaleque significa esse momento que você está ali no vale e os inimigos vêm contra você. Porque são momentos que parece que nós estamos mais vulneráveis, frágeis. E outro nome que Amaleque, o significado, carrega é dúvida. Então sempre que você está no vale, acredite, a dúvida vai aparecer. Então, irmãos que eles estão ali cheios de Deus, servindo, aquele momento de monte, está tudo frutificando, só glória, só bênção, e aí eles percebem, não, o Senhor está comigo. Eu tenho uma palavra de Deus, as coisas vão acontecer na minha vida, as promessas de Deus vão se cumprir, mas quando chega o momento vale, parece que as palavras são esquecidas, parece que Deus não é mais o mesmo, mas deixa eu te contar, Deus continua sendo o mesmo. Você só está no outro momento. No momento de quê? De vale. Você está em outro lugar. Qual lugar? O lugar do vale. E sempre que o povo de Deus está no vale, o maior ataque não é físico, mas é um ataque espiritual. Então, em momentos de vale, querido, você precisa de uma coisa: está cada vez mais cheio de Deus, para saber lidar com as artimanhas do maligno, porque ele vai querer trazer dúvidas na sua mente. Dúvida de quê, pastor? Primeiro, ele vai trazer dúvida de quem você é em Deus. Você vai se questionar, será que Deus existe mesmo? Será que Deus me ama? Será que Deus é por mim? Então as dúvidas vêm nesses momentos de vale. Quando nós enfrentamos crises, circunstâncias, problemas, dificuldades, nós nos questionamos até mesmo em relação ao propósito de Deus. Quantos creem que Deus tem um propósito na sua vida? Eu creio, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida. Você não é obra do acaso. Ah, mas meus pais não me planejaram. Não interessa, Deus te planejou. Então Deus tem um propósito na sua vida. Agora, em momentos de vale, o diabo vai fazer o quê? Questionar isso. Aí você vai se perguntar, será que o que eu estou fazendo é isso mesmo? Será que Deus me chamou para viver isso mesmo? As promessas que Deus te dá nesse momento de vale, você começa a ficar em dúvida em relação a elas. Será que Deus prometeu mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu não me empolguei demais com as coisas de Deus e achei que era isso, mas não tem nada a ver? Ou seja, momentos de vale são momentos, querido, de você ser testado na sua fé.
de crer nas promessas do Senhor, até mesmo em relação ao seu futuro. Momento de vale é o momento onde a sua fé é checada em relação ao seu futuro. Momentos de vale são momentos onde muitos param de servir a Deus, sabia disso? São momentos onde muitos param de congregar, de estar na comunhão do corpo. E sabe, querido, a igreja, a comunhão do corpo te protege. Você sabia disso? Mas em momentos de vale, parece que a gente quer ficar sozinho. É ou não é verdade? Por mais que as palavras venham, por mais que os convites venham, a gente quer ficar só. Por quê? Nós estamos naquela batalha, naquela luta. Mas são em momentos assim que a nossa fé está sendo checada. Amém? A sua fé, olha para cá, querido, isso é importante. A sua fé não é checada no dia do oba-oba, no dia da festa, no dia que é só alegria. Não, a sua fé é checada no dia mau, no dia do vale, no dia dos problemas. É nesse dia que a sua fé, ela se torna ainda mais forte em Deus, porque está sendo burilada em Deus, lapidado no Senhor. Então o trabalho de Amaleque, qual que é? Não é nos matar de uma vez, mas sim nos paralisar. Então Amaleque quer o quê? Quer nos impedir de avançar. Então o povo de Deus estava indo rumo à terra que Deus tinha para eles. Mas aí Amaleque aparece. Por quê? Quer impedir de avançar. Quantos creem que o Senhor te chamou para avançar nesse tempo? Mas saiba, querido, o inimigo não fica feliz com isso. O inimigo não se alegra com isso. E precisamos entender que esse mundo jaz no maligno. Sempre que você quer conquistar mais, tomar posse de um espaço a mais, acredite, haverá resistência. Haverá resistência. Mas nós temos que permanecer firme, amém? A palavra diz que quando nós resistimos, o diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai embora, vai fugir. Então eu preciso aprender a fazer isso, a me posicionar em fé, até nos momentos de vale. Então, momento de vale, eu preciso vencer as dúvidas. Diga para o seu irmão lá, fala para ele, vença as dúvidas no vale. A dúvida, o que que é? Passa aí por favor, Daniel. A dúvida, o que que é, irmãos? É o oposto da fé. Então, quando eu creio, eu estou vencendo a dúvida. Então, constantemente, querido, olha para cá. Você tem a palavra no seu coração, mas a dúvida vai vir na sua mente, sim ou não? Será que Deus chamou mesmo? Será que Deus prometeu mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Por isso que a palavra diz que o justo viverá pela fé, não é pela dúvida. Então fé, diga, fé não é sentimento. Fé é convicção. E convicção nasce quando eu confio em Deus, mas também eu conheço a Ele. Não é conhecer de ouvir falar. Ah, eu conheço a Deus que o pastor prega e eu estou ouvindo. Ah, eu conheço a Deus que meu pai me explicou, minha mãe falou. Não, eu conheço a Deus porque eu tenho comunhão com Ele. Ele fala comigo. Amém? E isso gera o que em você? Fé. Fé. Então muitas dúvidas que surgem no vale são o quê? São setas do inimigo. E você sabe, o trabalho do inimigo qual que é? É mentir o tempo todo. É acusar o tempo todo. Lá em Apocalipse fala que o inimigo acusa de dia e de noite. Então, eu preciso compreender que a minha mente é um campo de batalha. E você tem que saber lidar com seus pensamentos. O inimigo vai querer influenciar a sua vida como? Influenciando os seus pensamentos, a sua mente. Então como é que eu venço? Por meio da palavra. Vencendo as dúvidas, as sugestões do inimigo com a palavra no meu coração, mas também através da minha boca, declarando ela. Então o vale não deve ser para nós um lugar de desistência. Fala para o seu irmão, vale não é lugar de desistência, querido, mas é um lugar de posicionamento. Fala para ele,
Posicionamento. Posicionamento em quê, pastor? Posicionamento na palavra. Posicionamento de crer na verdade. As circunstâncias dizem que não. A crise diz que não. Mas eu creio na palavra do Senhor na minha vida. Eu tomo posse da palavra do Senhor na minha vida. Eu escolho me posicionar nela. E não nas sugestões. E não nas dúvidas que vêm. Posso ouvir o amém? Então de onde que vem Amaleque? Porque isso nos fala sobre o perigo da mistura. Amaleque era neto de Esaú. Então você lembra lá da história de Esaú, que era irmão de Jacó, quem lembra? O que ele fez? Ele trocou a bênção da primogenitura, pelo que, irmãos? Por um prato de lentilhas. Ou seja, ele estava com tanta fome, que ele falou: de que me serve essa bênção? Pega para você, Jacó, eu quero é comida. Então, Esaú tinha uma marca sobre ele. Qual marca, pastor? Ele abriu mão da eternidade por aquilo que era imediato. Cuidado com isso, querido. Infelizmente há filhos de Deus que eles estão abrindo mão da eternidade, daquilo que Deus tem para eles, por causa daquilo que é imediato, aquilo que é do momento. Ou seja, denota aquele que prefere o carnal do que o espiritual. E sabe, irmãos, a tentação está aí todo dia, sim ou não? As propostas do inimigo estão aí para nós todo santo dia. Eu e você precisamos então estar posicionados. Porque Amaleque está aí, querendo resistir você, parar você. E quando que ele influencia a nossa vida? Quando nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é imediato. A palavra diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquilo que eu faço segundo a vontade de Deus, afeta a minha eternidade. Mas aquilo que eu faço, olhando apenas para essa terra, para essa era, para o aqui e agora, acredite, isso não tem valor para aquilo que é eterno. Então devemos tomar sempre muito cuidado. Mistura entre o que, pastor? Porque Amaleque é isso, é fruto da mistura. Amaleque, neto de Esaú, ou seja, veio da linhagem de Esaú. Alguém que trocou o eterno pelo passageiro. Alguém que trocou aquilo que tem valor por aquilo que é imediato. Então a mistura entre a fé e o mundo. Cuidado com isso. Nós vivemos pela fé, amém, querido? E aquele que vive pela fé, acredite, ele não vai viver para esse mundo. Não vai viver para esse mundo. Ele vai viver para a glória de Deus. Posso ouvir, amém? Então cuidado. A sua vida, ela tem sido uma característica de uma vida de fé ou uma vida regida pelos princípios desse mundo? Porque há coisas que esse mundo valoriza. Por exemplo, há algo que o mundo não valoriza. A igreja o mundo não valoriza. Você estar aqui no domingo à noite, para o mundo, isso aí é perca de tempo. É ou não é verdade? O mundo não valoriza. Você ser um mantenedor na obra do Senhor, no reino de Deus, o mundo não valoriza isso, pelo contrário, vai criticar você. Servir a Deus, dispor do seu tempo, da sua energia, para fazer a obra de Deus, o mundo vai falar o quê? Perca de tempo. Perca de tempo. Porque é assim que o mundo enxerga. Mas somos chamados para viver por fé, amém, querido? E o mundo não vai valorizar o que você faz sempre, não, pelo contrário, vai criticar. Vai achar que está exagerando demais. Vai falar que você está fanático, sim ou não? Vai falar que o pastor fez uma lavagem cerebral. Quando você estiver nesse caminho, acredite, Deus está movendo na sua vida. Por quê? Porque o mundo vai perseguir você. O mundo tem que perseguir você. Ah, pastor, o mundo nunca me persegue, eu sou amigo dele. Tem problema aí. Porque a palavra diz que ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Amém? Quem que é amigo de Deus aqui?
Eu tenho certeza disso. Então o mundo vai criticar você, o mundo vai se opor a você, o mundo vai resistir a você. Amém? Mistura também entre promessa e conveniência. Então, a promessa de Deus, eu preciso me apegar às promessas, não aquilo que é conveniente. Aquilo que, mas qual o problema, pastor? Eu quero. Pois é, mas avalie, é vontade de Deus? Nós estamos aí perto do carnaval, querido. Sabe o que é o carnaval, né? Festa da carne. Não é festa do Espírito, não. Festa do Espírito só dos jovens aí. Holy Fest, festa do Espírito. Vigia. Amém? Vigia. Como você é santo, eu tenho certeza que você, pastor, isso nem precisa me falar. Que eu sei quem eu sou em Cristo. Aleluia. Em Cristo você é santo, amém? E você corre dessas coisas. Não se aproxima dessas coisas mundanas. Então a mistura, ela contamina. Cuidado com a mistura com esse mundo. Você é de Deus, você é povo de Deus, você é nação santa, povo exclusivo de Deus, você é raça eleita, amém? Então você não pode se misturar. É aquilo, você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Amém? Você é um instrumento de Deus para fazer a diferença. Para compartilhar a palavra, para orar pelos outros, para ser luz aqui nessa terra, sal nesse mundo, amém, igreja? Então por isso que o Senhor diz que guerrearíamos contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, não tem jeito, essa guerra sempre vai existir. Precisamos estar posicionados nela. Como? Vencendo o mundo. E o que nos faz vencer o mundo? Diga assim, é a minha fé. Então, eu preciso entender que Amaleque é aquilo que tenta me afastar da vontade de Deus. Por isso avalie, qual que é a vontade de Deus para você esses dias? Siga ela, percorra ela. Amém, querido? E você vai ver os frutos disso na sua vida. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, não se afaste da vontade de Deus, pelo contrário, se aproxime dela cada vez mais. Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, na minha casa, nos meus alvos, projetos, planos, sonhos, que o Senhor seja a prioridade, aleluia. Agora, Amaleque tem uma estratégia. Qual que é a estratégia de Amaleque? Ele não lutava de forma honrada, ele atacava por trás. Quem? Os cansados, os fracos, os retardatários. Então, ele atacava quem? Aquele que estava mais na linha de trás ali da batalha. Quantos querem estar na linha de frente da batalha aqui, esse ano? Amém, querido? A igreja é o exército do Deus vivo aqui na terra. E nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual. Então, quem que Amaleque atacava? Quem não estava envolvido, quem não estava conectado, quem não caminhava com o povo. E isso continua acontecendo nos dias de hoje, sim ou não? Então, saiba, querido, fazer parte da igreja não deve ser para nós uma programação de domingo. Amém? Porque senão nós nos tornamos religiosos. Então de segunda a sábado eu vivo como se não tivesse Deus na minha vida. Mas domingo eu lembro, peraí, o pastor mandou mensagem, deixa eu ver, hoje tem culto mesmo. Então hoje eu sou crente. Aleluia. Não, você é crente todo dia. Você é filho de Deus todo dia. No domingo apenas o povo se junta. A congregação dos santos. Então cuidado para você não estar desconectado da vida da igreja, porque os mais atingidos no vale são aqueles que estão desconectados, não estão realmente envolvidos, não vivem em comunhão, não caminham com a igreja. Caminhe, querido, esse ano, esteja conectado com os seus irmãos. Diga para quem está ao seu lado, fala aí para ele, fala, esse ano eu vou conectar com você, nós vamos estar juntos. Amém? O inimigo não vai atacar quem está avançando junto, ele ataca quem fica como? Isolado. Isolado, não fique sozinho, não fique sozinha, você se torna vulnerável para o inimigo. Amém, irmãos? Por isso que nós gostamos tanto de comunhão, a comunhão protege você,
A comunhão guarda você. Essa semana então, todo dia vai ter reunião aqui. Quase. Pastor, vai com calma. Eu estou calmo. Mas o Espírito está acelerado. Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Amém, querido? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, como que eu venço essa guerra, pastor? Lá em Êxodo 17, 8 ao 13, nos fala como que a gente vence. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sabe o que significa, irmão? Refidim significa lugar de descanso. O inimigo não quer que você descanse. Sabia disso? Sempre que você quer desfrutar do descanso em Cristo, ele vai também se levantar para se opor a você. Mas vive essa vida descansando no Senhor, vivendo para a glória de Deus. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém, querido? Algumas coisas nós aprendemos. Em primeiro lugar, reconheça Amaleque. Ou seja, reconheça que há essa resistência querendo resistir você em Deus, querendo resistir você de avançar em Deus. Às vezes a área que é frágil na sua vida, isso é algo que você precisa tratar no Senhor, trabalhar no Senhor, fortalecer nele. Posso ouvir, amém? Que mais? Decida lutar. Diga assim: guerras não se vencem com passividade. Cuidado, querido, com a passividade. Sabe, o trabalho do diabo, olha para cá, irmão. O trabalho do diabo qual que é? É tornar você passivo. Se você for notar, cada vez mais as pessoas elas estão passivas. Quando eu falo passivas, elas ficam sentadas, paradas, deitadas, né? Então, todo entretenimento que hoje a gente tem, você fica como? Lá na sua casa, sentado, deitado. Qual que é o prazer do dia? Não é o seu caso, tenho certeza disso. Mas para muitos, pastor, não vejo a hora de chegar em casa, deitar e dormir. Ou chegar em casa e ver minha série favorita. Ok, não fique debaixo de condenação não, mas cuidado para você não ficar alguém passivo. O que é passivo? As coisas estão acontecendo, mas eu estou ali só assistindo. O diabo está sambando lá em casa, mas ele está lá só assistindo. Não faz nada. Não se envolve com aquilo que Deus tem para ele, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus projetou. Ele fica lá passivo, assistindo. Não, querido, você foi chamado para uma guerra. Posso ouvir, amém? E guerra não se vence com passividade, não. Você tem que ser ativo. Ativo. Porque há uma batalha acontecendo, meu irmão. Há uma batalha nesses dias. O diabo não deixou de ser diabo, acredite nisso. Ele quer nos resistir, ele quer nos parar. Então, a guerra, ela tem duas frentes: vale e monte. Então, no vale, a palavra vence a dúvida. No vale, Josué estava ali lutando, guerreando. O que significa isso, pastor? Significa que você precisa batalhar com a palavra do Senhor. Amém? Se encher da palavra de Deus. Toda dúvida tem que ir embora em nome de Jesus. Eu estou com dúvida, mas eu escolho crer na palavra do Senhor. Isso aponta para o ensino, amém? Na palavra nós somos ensinados. Por isso que eu incentivo você, faça o curso. Há um dia na semana, quinta-feira, programe-se. Isso vai edificar, abençoar a sua vida. Quantos não fizeram cursão ainda? Você não fez cursão da igreja? Levanta a mão. Levanta alto, só para eu ter uma ideia. Ok, diversos irmãos.
incentivo você, faz o cursão esse ano. Se enche da palavra. O que mais que isso representa? O discipulado, o confronto saudável, a direção espiritual. Então pessoas cheias de dúvida precisam de palavra, precisam de ensino, precisam de testemunho. E no vale, querido, só quem está maduro que consegue ajudar o outro, não é verdade? Quem está ali maduro em Deus, adulto em Deus, espiritualmente falando, consegue ajudar os demais. Mas também essa guerra, ela é vencida no monte, que fala da oração, que sustenta a vitória. Então o texto diz que Moisés subiu ao monte para fazer o que, irmãos? Orar. Diga assim, há valor na oração. Dizem que o pastor estava na casa dele orando, já há um tempo, ali intercedendo pelos irmãos, pela igreja, orando. E aí chegou um irmão da igreja, bateu lá na porta, tocou a campainha e nada do pastor aparecer. Aí continuou batendo, tocando a campainha, e o pastor apareceu. Ô meu querido, o que aconteceu? Pastor, preciso da sua ajuda, vamos ali agora comigo. Aí o pastor, então, eu estava aqui orando agora. Aí o irmão falou, pastor, então você não está fazendo nada, vamos junto comigo mesmo. Vamos lá. Para muitos a oração é visto como não fazer nada. Mas há um valor na oração. Há guerras que você vai vencer aonde, querido? Na oração. Amém? Sabe que o diabo quer resistir? Deixa eu te contar. É a sua oração. Amém? É a sua oração. Então, nós precisamos, como povo de Deus, orar, buscar o Senhor. Mas não é só orar, é orar com autoridade, orar com perseverança, amém? Agora é interessante que, nessa história, até quem ora, que Moisés está ali orando, até quem ora cansa. Porque acontece, você está ali orando, pastor, eu estou cansado de orar, já orei demais, mas as coisas não mudam. Nesse momento, então, ele precisa ali de 2 irmãos, Arão e Ur, para ajudá-lo. Nós precisamos também de pessoas para nos ajudar, amém, querido? Você não está sozinho. Por isso a importância de você estar com as pessoas certas. Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés. Isso representa o quê? Comunhão. Representa apoio. Parceria espiritual. Parceria. Pessoas, olha para cá, estou encerrando a mensagem. E não é fake news. Pessoas estão cansadas muitas vezes, por quê? Porque elas estão sozinhas. Meu irmão, não fique sozinho. Nós como igreja, somos uma igreja que a gente fica no seu pé mesmo. A gente manda mensagem. E aí fulano, cadê você? Você sumiu. Mas deixa eu te contar, é porque a gente sabe o valor da comunhão. A importância da parceria espiritual. Quando a gente fica sozinho, a gente fica mais vulnerável. Mas quando você está conectado à vida da igreja, você é fortalecido. Amém? Então nesse tempo, ore conosco. Porque guerras ficam pesadas quando nós estamos sozinhos. Não temos ninguém para orar por nós. Não temos ninguém para interceder por nós. Então estando junto com os outros, nós ficamos animados. Eu não tenho dúvida, quando você sai aqui do culto domingo, você fica mais animado para as coisas de Deus, sim ou não? Pô, mas eu posso orar em casa, pastor. É verdade, você pode orar em casa. Mas quando você está aqui na congregação, isso traz ânimo ao seu coração. Porque são seus irmãos que professam a mesma fé que a sua. Aleluia. O que mais? Quando nós estamos juntos, alguém que está nos sustentando em Deus, orando por nós. Por isso que nós sempre reunimos aqui e oramos uns pelos outros, entendemos o valor disso. Para você caminhar junto, ombrear com os irmãos. Por quê, querido? Nós somos seres humanos, temos nossas limitações, problemas, dificuldades. É ou não é verdade? Então diga assim, comunhão não é opcional, é uma estratégia espiritual. Você precisa estar conectado à vida da igreja, à vida do corpo. E deixa eu te contar, o trabalho do diabo é impedir que isso aconteça. O trabalho de Amaleque é impedir que isso aconteça. Por isso que vivemos dias onde muitos falam mal da igreja. Irmãos, a igreja realmente, infelizmente, não é perfeita.
Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, amém? Agora, não é porque aconteceu algo em um lugar, numa igreja, aconteceu tal coisa, que todas as igrejas não prestam. Não, não fale assim da noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Amém, querido? Nós não falamos mal da noiva. Nós zelamos pela noiva. Nós cuidamos da noiva. Amém? E por isso nós temos que ter esse compromisso de estarmos juntos na batalha do Senhor, guerreando no Senhor. Amém? E quem é que desfruta da vitória então nessa guerra, pastor? É aqueles que entendem, que fazem parte de uma igreja. Nem todos se levantam para guerrear, mas acredite, quando os guerreiros conquistam, vencem a batalha, todo o povo venceu. Lembra de Davi, quando ele vence o gigante? Foi só ele que venceu? Não, todo Israel venceu, mas alguém se levantou para guerrear. Amém? Eu quero te chamar para guerrear esses dias. Guerrear esses dias. Guerrear pela sua casa. Guerrear pela igreja. Guerrear pelas vidas que precisam ser salvas. Pastor, mas eu tenho problema demais. Ainda vou pensar nos outros. Deixa eu te contar um segredo. Quando você guerreia pelos outros, Deus guerreia as suas guerras. Deus batalha as suas batalhas. Amém, querido? Sabe, eu não tenho dúvida disso. Quantas vezes, com dificuldades, problemas, batalhas, guerras na minha vida, mesmo assim eu escolhi ajudar os outros. E é interessante, que quando eu ajudava, Deus também me dava graça para vencer as minhas guerras, as minhas batalhas. Nós não fugimos de luta. Diga para o seu irmão aí, pergunta para ele, você vai fugir da guerra? E aí, qual foi a resposta dele? Amém. Cadê os homens e mulheres prontos para guerrear aqui no Senhor? Amém, querido? Você é chamado para esse tempo. Mas saiba, as coisas não vão acontecer de forma passiva. As coisas não vão acontecer você deitado na rede tomando água de coco. Não é assim. Vai acontecer, claro, muito pela graça, pelo favor de Deus, mas você entendendo a sua posição espiritual, que tem guerras que você tem que entrar. Como igreja, queremos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. Estamos aqui para isso. Queremos conquistar esse bairro onde nós estamos, onde temos nossas células, vizinhos. Esse é o nosso alvo. Mas deixa eu te contar, querido, eles estão debaixo da cegueira do diabo. Estão cegos. E quem é que vai lá guerrear e vencer e conquistar essas almas para o Senhor? Somos nós, é a igreja. Então precisamos estar prontos para essa batalha, amém, querido? Estar prontos para a guerra. Conclusão, Amaleque tenta nos impedir de avançar. O vale tenta nos fazer duvidar. A oração, ela nos sustenta. E as pessoas certas ao nosso lado vai nos fazer manter firmes. Fique firme no Senhor, amém, querido? Você tem batalha, eu tenho as minhas também. Você tem suas guerras, eu tenho as minhas também. Mas não desista, não pare, continue. Se levante, se posicione. Você vai vencer as batalhas, essas guerras. E juntos como igreja, venceremos as nossas, em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar. Nós falamos hoje que você está numa guerra. Querendo ou não, você foi alistado para essa guerra. Você foi alistado para essa batalha. E nós vencemos essa batalha quando lembramos da palavra, nos alimentamos da palavra, rejeitamos a dúvida, mas também lembramos que é preciso orar, é preciso nos posicionar. Eu quero que